a história para nós, para mim e para nós é relevante. Importante, muito importante para nós é a satisfação de estarmos já numa fase adiantada desta competição, uma competição muito importante, como a Taça de Portugal, e avançar ainda mais e chegar de facto às meias finais. Mas antes de falarmos das meias finais, temos que falar de um jogo difícil e temos que jogar um jogo difícil. Como se falou aqui anteriormente, como todos os outros das eliminatórias anteriores, em que tivemos sempre dificuldades para ultrapassar, muitas dificuldades mesmo. Relembro o último jogo em Matosinhos. Portanto, é isso que nós esperamos. Jogo difícil, queremos torná-lo o menos difícil possível, mas com o objetivo claro de fazer um bom jogo e de vencer o jogo e passar então sim para à próxima eliminatória, às meias finais. Bem, vem do resultado muito positivo, com um jogo também muito interessante. Portanto, é natural que o adversário venha motivado e venha com uma perspectiva de dificultar ao máximo e de também lutar pelo jogo e pela vitória. Percebemos os pontos fortes do adversário, percebemos também onde é que podemos ferir o adversário nos pontos menos fortes. E esperamos uma equipa tal como as outras que vem disputar o jogo e criar-nos problemas, porque também percebem também e tentam explorar alguns pontos que eventualmente encontrem menos fortes no nosso jogo e na nossa equipa. Jogo seguramente competitivo, numa equipa que disputa uma liga competitiva, que apesar dos resultados ao longo da época não terem sido os melhores, mas faz imensos jogos a um nível competitivo muito alto. Portanto, é um registro que não é desconhecido para nós, o registro de uma equipa que traz da competição da Liga que disputa para esta competição da Taça de Portugal e que todas elas, aliás, continuam várias equipas desta Liga, da segunda Liga, nesta fase já tão adiantada da prova. Portanto, jogo competitivo, equipa competente, novo treinador, pode trazer algumas nuances táticas ou estratégicas para o jogo, mas temos que olhar muito para nós, muito para o nosso jogo. Se fizermos aquilo que podemos e devemos fazer, somos melhores, temos que assumir isso, temos que ganhar o jogo. Eu acredito que vai influenciar, mas positivamente, porque ao analisarmos o jogo continuamos a perceber alguns pontos no nosso jogo que terão que ser melhorados. Chegamos até a falar nisso antes do jogo, até aqui com vocês. Portanto, são situações que temos até que levar para este jogo para as corrigir, porque o adversário, como eu falei na pergunta anterior, poderá tentar explorar algumas situações identificadas. Portanto, é isso que nós temos que corrigir, pegar no jogo anterior, apesar de uma derrota, apesar de um jogo até interessante que fizemos, mas com um resultado muito penalizador, e tentar melhorá-lo, quer o jogo, quer, como é evidente, o resultado. Sim, isso não queremos, definitivamente, mas por todas as razões, mas fisicamente vamos estar bem, já o provamos no passado. Sempre dissemos que não nos assusta fazer 3 jogos numa semana, até queremos ter mais para a frente, uma fase mais adiantada ainda da prova. Portanto, o espaço temporal entre o último jogo e este é curto, mas não vai ser por aí que vamos ter problemas. Portanto, esse assunto está resolvido, poderemos fazer uma outra alteração no 11, mas não será por ordem física. Há algum desgaste, mas temos que também ter em consideração que podemos fazer os tais 120 minutos, não queremos fazer, vamos evitar ao máximo, mas poderá acontecer, é um facto. Nessa zona específica do campo, sim, claramente. São jogadores que trazem, apesar de voltando um bocadinho atrás, perdemos o Puma e o Theo, que nos davam soluções, apesar de diferentes, mas também muito fortes. A partir do momento que perdemos esses jogadores, de facto perdemos ali alguma força e algumas soluções, e precisamos de jogadores com estas características, quer o outro que referiu, conseguem mexer com o jogo, e mexer do jogo mesmo partindo do princípio, jogando de início ou então entrando no decorrer do jogo. Foi isso que aconteceu, quer com o Alex no jogo com o Estoril em casa, aqui com o Sanca, no último jogo. Os dois conseguiram mexer com o jogo, pela sua criatividade, pela sua mobilidade, pela sua verticalidade,
E felizmente as coisas têm corrido bem para um para outro, e sim, claro, nesse aspecto e nessa zona do campo, nessa zona específica, ou posição específica, estamos mais fortes. Difícil, vem de facto, vem um pouco destreinado, vinha numa realidade totalmente diferente, um campeonato totalmente diferente, com uma exigência diferente, também uma metodologia de treino diferente, portanto, se calhar vamos ter que esperar mais alguns dias para o Danielson ser solução.